Olá, povo de Deus, segunda-feira da 12ª semana do Tempo Comum, 21 de junho de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Gênesis 12, de 1 a 9 e de Mateus 7, de 1 a 5. Nessa semana vamos conhecer a história de Abraão, chamado de patriarca de nossa fé judaico-cristã. O Senhor disse a Abraão: deixa a tua terra, tua família, a casa do teu pai, vai para a terra que eu te indicar. Farei de ti um grande povo, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e serás uma fonte de bênçãos. Abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E todas as famílias da terra serão em ti abençoadas. Abraão partiu como o Senhor lhe dissera, levando consigo Ló. Quando saiu de Harã, Abraão tinha 75 anos. Tomou Sarai, sua mulher, e Ló, filho do seu irmão. E assim como todos os bens que possuíam e os escravos que tinham adquirido em Harã. E partiram todos para a terra de Canaã e chegaram à terra de Canaã. Abraão percorreu até o lugar de Siquém, até os carvalhos de Moré. Os cananeus viviam então naquela terra. E o Senhor apareceu a Abraão e disse-lhe: dar-te-ei esta terra à tua descendência. E Abraão construiu ali um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Deixando esta região, prosseguiu até ao monte situado ao oriente de Betel e montou ali as suas tendas, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Construiu também um altar ao Senhor e invocou o seu nome. Abraão continuou a sua viagem, acampando aqui e ali em direção ao Negueb. O capítulo 12 de Gênesis dá início a um outro gênero literário do primeiro livro da Bíblia, uma vez que os 11 primeiros capítulos, quase no geral, se servem mais da mitologia do que de fatos históricos para relatar os começos do povo de Deus. Dessa forma, Abraão é uma figura emblemática que estabelece a ligação entre as histórias das origens da humanidade e as origens do povo de Israel. O povo escolhido por Deus para ser um sinal de salvação no seio da humanidade é um povo concreto e tem em Abraão seu grande patriarca. Ele terá que dar uma resposta ao chamado de Deus para sair de sua terra, onde está instalado com sua família, e se dirigir para terras estranhas, confiando apenas nas promessas de Deus. A narrativa bíblica não deixa claro por que Abraão foi escolhido, mas a sua eleição será sempre motivo de reflexão sobre os mistérios insondáveis de Deus, que escolhe e chama seus filhos para histórias fascinantes. Abraão tinha liberdade de aceitar ou não o chamado de Deus, mas confiando na promessa recebida, sai, deixa tudo o que já conhecia e lhe dava segurança, rumo a uma terra desconhecida onde deverá recomeçar sua vida aos 75 anos de idade. Mais tarde, Israel dirá que a escolha e o chamado são manifestações do amor de Deus por seu povo. E Abraão será sempre o referencial da fé de Israel como mediador, como profeta, como protótipo de todos os crentes. Sua história poderia ser uma a mais em meio a tantas outras famílias nômades que se deslocavam constantemente, empurrados pelas situações climáticas, condições da terra, sazonalidade. Porém, a escolha divina fez da saga de Abraão uma história de amor, de predileção, capaz de sustentar a mística de todo um povo,
que sofrerá com cativeiros e invasões. Para encontrar-se com Deus, é preciso flexibilizar todas as nossas seguranças, que muitas vezes nos prendem e nos acomodam. Ser capaz de sair, de deixar, de partir será sempre o desafio ao qual seremos confrontados ao longo de nossa existência. E Abraão, depois de armar e desarmar sua tenda, de acampamento a acampamento, termina por fixar-se em Negueb, terra árida e sem vida. Sua esperança será apenas o Senhor. Mateus 7, de 1 a 5. Começamos hoje o último dos 3 capítulos do grande Sermão da Montanha, onde Jesus vai nos revelando as condições para vivermos como cidadãos e cidadãs do reino dos céus. No nosso trecho de hoje, ouvimos o que Jesus disse aos seus discípulos: não julgueis para não serdes julgados, pois conforme o juízo com que julgardes, assim sereis julgados. E com a medida com que medirdes, assim sereis medidos. Por que observas o cisco que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu próprio olho? Como ousas dizer ao teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, tendo tu uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás melhor para tirar o cisco do olho do teu irmão. Profundamente pertinente o conselho de Jesus neste pequeno texto de hoje, pois julgar significa conhecer com profundidade o que está por trás do que se vê, ter domínio sobre as intenções de outrem. Ora, quem conhece o mais íntimo das pessoas é Deus. O ditado popular costuma repetir que coração é mundo que ninguém anda, é terra onde ninguém pisa. Somente Deus conhece o sentido exato de nossas palavras, até mesmo antes de que elas sejam pronunciadas. Numa sociedade que caminha para o aprofundamento de preconceitos de toda ordem, é bom ter claro o alerta de Jesus, que com a mesma medida que julgarmos os outros, seremos julgados. Com a mesma medida que medimos os outros, seremos medidos. Pois podemos listar os preconceitos mais comuns de hoje, que rege a vida de uma parcela significativa da sociedade brasileira. A misoginia, o preconceito contra a mulher, cresce assustadoramente, redundando num número expressivo de feminicídios. A xenofobia, sobretudo contra os chineses, venezuelanos, cubanos e outros. O racismo contra negros, indígenas. A homofobia contra o direito de as pessoas viverem segundo a sua orientação sexual. Porém, o preconceito que está na raiz de todos os preconceitos se chama aporofobia, aversão aos pobres. São Tiago, em sua carta, nos dá um exemplo clássico disso. Diz ele: queridos irmãos, não misturem com certos favoritismos pessoais a fé que vocês têm em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória. Por exemplo, entra na sua reunião uma pessoa com anéis de ouro vestida com elegância e entra também uma pessoa pobre vestida com roupas velhas. Suponhamos que vocês deem atenção à pessoa que está vestida com elegância e lhe digam: sente-se aqui nesse lugar confortável. Mas dizem à pessoa pobre: fica aí em pé. Ou então, senta-te aqui no chão, perto do estrado dos meus pés. Nesse caso, vocês estão fazendo diferença entre vocês mesmos e julgando os outros com péssimos critérios.
Essa é a expressão da aporofobia, mãe de todos os preconceitos e de todos os julgamentos sociais de hoje. Para um cristão, uma cristã, o amor do Pai por nós deverá ser sempre o referencial máximo nos nossos relacionamentos. Quem ama não julga e está sempre pronto para entender as razões dos irmãos e irmãs. Quando julgamos com rigor os outros, revelamos o quanto desconhecemos nossa própria fragilidade, pois a trave que temos em nossos olhos não nos permite ver com clareza um cisco no olho dos nossos irmãos. Quando estivermos diante de julgamentos fáceis e banais, lembremos-nos da maneira como Deus nos julga e deixemos que o amor seja a regra maior. Um beijo no seu coração.